Olá, graças a Deus, glória a Deus por estar aqui na presença do Senhor, na casa de Deus, né? A gente está aqui nesse lugar tão santo, esse lugar divino, onde a gente percebe a presença do nosso Deus. E eu quero me referir, falar a respeito do que o senhor Bispo Fábio Santos tem falado também, né? A respeito dos atalaias. O atalaia é a pessoa convertida, é a pessoa que está diante da presença de Deus, e ela certamente foi constituída por Deus como servo do Senhor. Então nós temos a incumbência, a missão, e até digo que temos a responsabilidade de poder advertir, avisar. O atalaia, ele anuncia, ele avisa aos ímpios, aos que estão afastados, que estão caídos, desanimados. Ele tem essa incumbência de advertir, de avisar com respeito aos perigos, ao risco de perder a vida eterna, ao risco de estar envolvido com a morte eterna. Então nós não podemos de forma nenhuma anunciar a vinda desse perigo, a aproximação, as ciladas, aquilo que o mal tem forjado. A gente tem que estar advertindo, anunciando às pessoas, falando abertamente, não com aquele jeitinho para querer agradá-la, ou até com discursos politicamente corretos, que hoje isso está muito em moda, né? Essa coisa de falar o politicamente correto. Mas quando se trata do grande risco da perda da salvação, a gente deve alertar, advertir. E para você advertir, você tem que estar alerta, você tem que estar vigilante, você tem que estar de pé para poder ver do alto, do santo lugar, da torre da vigília, os perigos e as artimanhas que se aproximam. Mas olha, uma coisa é certa: se a pessoa não se cuidar, se ela não estiver atenta, se ela por acaso estiver envolvida com as coisas desse mundo, aflita, preocupada, atribulada pelo que ela ouve, pelo que ela tem visto sendo anunciado, ela certamente não vai estar atenta. Ela tem que estar centralizada. Essa que é a verdade. A pessoa ela tem que estar centralizada, aplicada, dedicada. E muitas das vezes a gente precisa estar empenhado, firme, de pé, reverente ao que diz a palavra de Deus. Porque eu me lembro que no livro de Apocalipse, no capítulo 3, ele diz assim: olha, lembre-se do que você recebeu. Olha só Deus falando para a gente: lembre-se do que você recebeu, lembre-se do que você tem ouvido e obedeça, faça conforme diz a palavra de Deus, não conforme a gente acha que é certo. Você tem que fazer de acordo com o que Deus quer que nós façamos, porque nisso está a oportunidade de arrependimento, de reconciliação com Deus. Mas se você não estiver atento, se você não estiver empenhado, centralizado naquilo que Deus tem te falado, o que pode acontecer? O Deus poderoso, ele virá como um ladrão, diz a palavra de Deus. E você não vai nem se dar conta, você não vai nem saber a hora que ele virá contra a cada um que está descentralizado, que está perdido, que não está vigilante. Meu querido, é muito importante que você permaneça na sua fé. A importância de você hoje lutar, porque a nossa maior luta é a gente permanecer de acordo com a vontade de Deus. Hoje a nossa maior luta é contra nós mesmos, porque a tendência das pessoas é abandonar a fé, é abandonar o seu relacionamento com Deus por conta do que você tem visto, do que você tem ouvido, por conta de você estar envolvido com as coisas que não é de Deus. Então,
Pare e pense, esteja vigilante, não durma, não descanse. Eu estou me referindo a você estar vigilante, porque quando você está em Deus, você descansa no Senhor, você tem a tua paz no Senhor, a sua confiança, a sua esperança te dá essa tranquilidade. Mas a gente não pode deixar jamais de estar atentos, vigilantes, porque a torre de vigília é um lugar alto. E quando eu desço dessa torre, quando eu desço do lugar alto, da presença de Deus e me envolvo com esse mundo, eu não consigo ver, eu não consigo enxergar o perigo, eu não consigo enxergar as ciladas do mal. E isso é incumbência nossa, advertir a nós mesmos e aqueles que nós amamos. Fique em paz, que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.